Grandioso Deus, eterno Pai, receba, Pai, os nossos louvores, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um de nós que estamos aqui nessa noite, que o Senhor abençoe, Pai, cada vizinho, Senhor, cada pessoa, Pai querido, que estiver ouvindo, Pai, venho te pedir, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, o irmão Glaicon, Pai, que vai pregar a palavra, que ele venha, Pai, falar em cada um de nossos corações nessa noite, Pai querido. É o que te pedimos. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nessa sexta para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em Mateus 16. Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 28. Capítulo 16, do 21 ao 28. Aí, Naftinha. Amém? A palavra de Deus fala assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Podeis assentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas mais difíceis no Evangelho para nós é a mudança, a transformação. Porque para haver mudança nas nossas vidas, primeiro tem que ter fé, e depois tem que ter determinação através dessa fé. Esses discípulos andaram com o Senhor Jesus, aprendendo, cada dia um pouco, alimentando daquilo que Jesus dava para eles, a palavra, essa mesma que nós estamos alimentando aqui hoje, porque essa palavra tem poder, e se nós tivermos fé, ela vai construindo o nosso coração, porque o verdadeiro sentido é construir nós de dentro para fora. Jesus Cristo anda com todos os seus discípulos pregando o Evangelho, e se você nota, você não vai ver hora nenhuma Jesus cobrando por isso. Jesus não pediu ouro e nem prata, mas sim para que as pessoas não pecassem mais. E esse é o verdadeiro sentido das igrejas, levar o Evangelho para que nós venhamos entender. Mas num determinado ponto da nossa vida, no começo, tudo vai haver dificuldade, sempre vai ter dificuldade, mas é aí que vem a fé no nosso coração. Jesus Cristo fala que se você querer ganhar a sua vida, construindo casa, carro, construindo coisas materiais na sua vida, na nossa vida, se não tivermos Deus no nosso coração, no final da nossa caminhada nós vamos perecer. Mas se nós pregarmos a palavra, se nós nos desprendermos do mundo, andarmos nesse deserto, por isso que Deus coloca aquele povo, quando tira da escravidão, um povo já estava sofrendo há 400 anos, mas Deus tira aquele povo e coloca no deserto, porque o povo foi fortalecido no deserto.
Assim somos nós, crentes firmados na palavra. As maiores dificuldades que os grandes homens andaram com Deus é que foram alicerçando seu coração na fé, assim como esses homens que andaram com o Senhor Jesus também. Quando eles veem Jesus perecendo, eles fogem, deixando Jesus sozinho. Apenas João continua ao lado do Senhor. Quando Jesus estava crucificado, João estava lá. Era a exceção, quanto ao resto, todos tinham fugido. Porque tiveram medo. As mesmas coisas acontecem nas nossas vidas no começo. Nós temos medo, às vezes nós não confiamos nas pessoas. Porque para confiar existe uma determinada caminhada. O povo no começo também não acreditava no Senhor Jesus Cristo. Porque se tivesse acreditado de verdade, não teriam fugido, teriam ficado com ele até o final. Acreditaram depois que Jesus ressuscita no terceiro dia e abraça, vai atrás de cada um deles, abraçando. E aí foi fortalecendo a fé dentro do coração. E aí vem a palavra: aquele que perecer pelo evangelho vai viver. Por isso que nós temos que ter fé no nosso coração. Jesus Cristo, o Filho do dono do ouro e da prata, o Filho do Criador dos céus e da terra, andando no meio de nós, mostrando para nós o que é simplicidade, humildade no nosso coração. Quanto mais humildes nós formos, mais Deus trabalha dentro de nós. Quanto mais nós formos humildes, mais nós vamos dar a chance do Espírito de Deus falar dentro do nosso coração. Quando Jesus é preso no Betsebre, quando Judas Iscariote o tinha entregado, Pedro, com a espada na mão, corta a orelha do eunuco. Jesus pega aquela orelha, coloca de volta, faz um milagre ali, e fala para Pedro que ele não ia tomar aquele cálice que estava sendo entregue para ele. Se ele quisesse, ele ia orar e mais de 10 legiões apareceria para defendê-lo. Ele estava se entregando por mim e por você. Então você vê que a palavra de Deus, às vezes ela anda, na maioria, ela anda na contramão daquilo que nós aprendemos de toda a nossa caminhada, ensinado pelos pais, aprendendo no dia a dia, no convívio com as pessoas. Aí chega a palavra e fala para você que você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. É difícil, por isso que tem que ter fé no coração. Em Lucas 4:1-8, olha só o que Jesus faz por nós. Lucas 4. Por que nós não podemos fazer isso? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus não estava aqui sozinho quando é batizado. O Espírito de Deus o guia. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pães. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus tinha todo o poder. Aqui nesse momento Jesus deixa de ser Deus para ser o homem, mostrar para mim e para cada um de nós que essa palavra tem poder para nos defender, mas nós temos que aprender o verdadeiro sentido dessa caminhada. Por isso que Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus lá na frente não multiplica os pães para mais de 5.000 pessoas. Mas Jesus estava fazendo aquilo para ajudar o próximo, amar o próximo, assim como a palavra fala. Então ele não usava os poderes para se beneficiar. Assim foi na vida de Paulo lá na frente, se nós notarmos em Atos dos Apóstolos. Paulo pegou uma doença e ele orou 3 vezes para que Deus curasse aquela enfermidade dele. Paulo era uma pessoa tão usada por Deus que eles pegavam o lenço do suor de Paulo e levavam para curar os enfermos. Olha a unção que Paulo tinha, mas toda uma caminhada precisou ser feita para que chegasse a esse nível. Paulo teve que se humilhar, ficou 10 anos da vida dele, quietinho, esperando o momento certo, lendo a palavra, aprendendo. Só depois desses 10 anos da vida de Paulo é que os discípulos do Senhor começaram a confiar de verdade nele. Existe uma caminhada. Nada que começa já vai começando e já vai funcionando tudo às 1000 maravilhas. Não foi assim nem na vida do Senhor Jesus. Você vê aqui, ele é batizado e logo já coloca ele no deserto, e ele ficou 40 dias e 40 noites. Para mim e para você, ele fez toda essa ação. 40 dias e 40 noites jejuando para ser tentado pelo diabo.
E não usou nada daquilo que ele poderia usar. Ele podia ter transformado aquelas pedras em pães, mas ele usou a palavra de Deus. Humildade no coração, saber esperar o momento certo, o tempo certo determinado, e assim ele mostrou para todos aqueles discípulos. A mesma coisa acontece na vida de Saulo. A partir do momento que ele ora por 3 vezes para que o Senhor vá curá-lo, e o Senhor fala assim: Saulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que Deus pega nós e coloca-nos para nós nos tornarmos humildes no coração. A maioria das pessoas, se não todas as pessoas que andaram com Deus, só foram usadas a partir do momento que Deus quebrantou o coração delas. Assim é no meio de nós. Por isso que o povo crente é diferenciado, por isso que Jesus fala: orai para as pessoas que nos perseguem. Porque orar para as pessoas que estão do nosso lado, que vantagem há nisso? Qualquer um pode fazer, mas orar para as pessoas que estão perseguindo cada um de nós aqui, nesse momento, é que vai diferenciar a gente do povo do mundo. Jesus Cristo nesse momento deixa mão de ser Deus e mostra para nós o poder que a palavra tem. E aí o que o diabo faz logo em seguida? Ele fala: todo o reino e toda a glória me foram entregue, dou a quem eu quero, e te entrego se você me adorar. Tudo que o homem corre atrás, o diabo prometeu naquele momento para Jesus Cristo. Tudo que o homem, antes de conhecer de verdade a palavra, tem em pensamento em primeiro lugar: ouro, prata, joias, concupiscência, tudo aquilo ele oferece para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus abre mão mais uma vez, por causa de cada um de nós, mostrando para nós colocarmos em primeiro lugar o coração na palavra, e aí Deus vai trilhando os nossos caminhos. Não importa se às vezes vai ter deserto ou dificuldade, mas o crente que tem fé no coração, ele aprende nas dificuldades. Foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de Noé, de todos esses grandes homens que tiveram fé no coração. E assim é na nossa vida, porque se não fosse, nós não estaríamos aqui esse tempo todo glorificando a Deus. Por isso nós não desistimos, porque o crente continuará sempre avançando, não importando com chuva, não importando com terremoto, não importando com fogo, mas sempre com a fé no coração, não importa o deserto, porque Deus andará junto com cada um de nós. Esse é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Jesus Cristo aqui deixa a mão de ser Deus, para andar na maior simplicidade, e ao mesmo tempo mostrar para cada um de nós e falar assim: vale a pena seguir esse caminho. É dificultoso, mas vale a pena. Tudo que tem valor tem dificuldade para conquistar. Tudo que é de grande valor tem que ter determinação para conquistar aquilo. Tudo que vem fácil, vai fácil também. Mas a palavra de Deus, ela tem valor, por isso que nós temos que nos apegar a ela e continuar crescendo cada vez mais, não importando com os terremotos, não importando com as dificuldades, mas importando única e exclusivamente em ganhar almas para o Senhor, que é o mais importante. Em Atos 9, a palavra de Deus fala assim, Atos 9, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Atos 9, 19, 27, a palavra de Deus fala assim: e tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos, que diziam: não é este o que Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele vira ao Senhor e esse lhe falara, e como em Damasco
falar ousadamente no nome de Jesus. Aqui Paulo começa uma caminhada depois de perseguir o povo de Deus, porque os cristãos não perseguem, são perseguidos, lembra disso? Isso leva tempo no nosso coração para trabalhar. Você lembra que Pedro viu milagres, todos os discípulos viu Jesus ao vivo e a cores fazendo milagre na sua frente. Mas assim, durante 3 anos e meio daquela caminhada, ainda não estavam ainda alicerçados na fé. Porque Jesus fala para Pedro: quando te converteres, vai e junto com os irmãos e continua pregando o evangelho. Então, durante 3 anos e meio, Pedro ainda não estava convertido no seu coração. Como que nós vamos saber? É só nós continuarmos caminhando, não importa com o tempo. Lembra que nós caminhamos para a vida eterna. A vida eterna não importamos com o tempo, nós importamos única e exclusivamente aprender cada dia mais com a palavra de Deus. A partir do momento que Paulo começa a pregar o evangelho, o povo não acredita. Os próprios saduceus começam a perseguir ele, e os discípulos do Senhor não acreditam na conversão. Demorou mais de 10 anos para que isso ocorresse na vida de Paulo. Assim como Moisés, quando sai do Egito e é colocado no deserto para quebrantar seu coração, para se tornar humilde, para ver que realmente nós precisamos de Deus, que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que Ele fez tem um verdadeiro sentido para cada um de nós, na nossa fé, no nosso coração. E aqui Saulo mostra: aquele que buscar morrer pelo meu evangelho, esse estará buscando a vida eterna. E Saulo compreende essa palavra através daquele encontro, e ele não importa com o tempo. E depois de 10 anos é que Barnabé e Saulo são levantados, primeiro Barnabé, e começam a levantar as igrejas. Então você vê que existe um tempo determinado para cada um de nós. Existe um tempo para mim, para vocês, para as pessoas que estão ouvindo, mas o que vale em si é a fé no nosso coração. Porque cada momento que nós damos um passo no deserto, mas nós aprendemos a confiar em Deus. Confiar em Deus é na dificuldade você saber que Deus está conosco. Confiar em Deus é saber que momentos difíceis vão acontecer nas nossas vidas. Porque sermos crentes não significa que nós vamos ser livres da dificuldade. Pelo contrário, se você nota, quando Deus tira o povo do cativeiro, 400 anos, Ele coloca o povo no deserto. Mas é no deserto que nós aprendemos a conversar com Deus. Porque quando nós aprendemos nessa dificuldade, começamos a reclamar, falar: por que a minha vida está dessa maneira? Quanto tempo eu tenho orado para o Senhor e o Senhor não muda nada, continua da mesma forma? Aí Deus responde, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado, lembra disso. Aquele povo, quando reclama no deserto que estava faltando alimento, o Senhor manda maná. Quando reclama que estava faltando água, o Senhor manda Moisés tocar na rocha, e sai água para mais de 1 milhão de pessoas. É no deserto que nós vamos ver milagres. E foi nessa caminhada de Paulo, quando ele deixou de buscar a vida e começou a buscar a vida em Senhor Jesus Cristo, a vida da carne ele deixou para trás, morreu, e começou a viver uma vida espiritual, é que a vida dele se torna a ter sentido, e Deus vai alimentando com poder na palavra do Senhor. Em João 3:1-7, a palavra de Deus fala assim, João 3:1-7, João 3, olha que bonito. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Então, quando nós nascemos da carne, nós alimentamos a carne. A concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a concupiscência, tudo isso que nós buscávamos antes de conhecer a palavra. E aí você vê a dificuldade que é a transformação. Começar do zero, começar tudo de novo, passo a passo. Aqui Nicodemos, quando João Batista estava pregando no deserto, arrependimento, porque João Batista preparou o terreno para o Senhor Jesus. Quando ele disse: arrependei-vos, porque está chegando aquele que irá perdoar o pecado de cada um de vocês. Esse é o verdadeiro sentido das igrejas. João Batista usava roupa de couro, comia mel silvestre, gafanhoto, na simplicidade. Estava ali única e exclusivamente para pregar o evangelho. Teve dificuldade na vida dele? Teve, porque ele teve que abrir mão de tudo. Ele abriu mão única e exclusivamente para pregar o evangelho, esse mesmo evangelho que nós estamos pregando aqui. E num determinado ponto da vida dele, Deus começa a falar através dele, e as pessoas começam a ir no Rio Jordão e ser batizadas. Mas quando ele começa a pregar a palavra, no começo o povo ia? Não ia. O povo olhava e falava: quem é esse doido que está pregando a palavra aí nesse deserto, o cara vestido desse jeito? Ninguém dava importância. Mas ele continuava fazendo a obra. Nós estamos fazendo da mesma maneira, porque aqui nós não estamos também pedindo nada em troca para pregar o evangelho. Nós estamos apenas pregando o evangelho para que as pessoas transformem o coração. Assim foi Jesus Cristo, assim é João Batista também falando: arrependei-vos. E para arrepender nós temos que olhar para dentro do nosso coração e saber que nós somos pecadores. Não tinha aquela mulher que estava lá em Lucas, a pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo? Jesus estava na casa de um fariseu, de um judeu, que ele tinha curado de lepra. E aí, quando aquela mulher pecadora ela chega, ele olha para Jesus e ela começa a ungir os pés, e ele fala assim: se esse fosse profeta, saberia que ela era uma pecadora. Ele só pensou. E aí Jesus, ouvindo o pensamento, porque Jesus sabe todas as coisas, Jesus olha para ele e faz uma parábola para ele, muito interessante. Ele fala assim: havia 2 devedores ao Senhor. Um devia 50 denários e outro devia 500 denários. Nenhum dos dois tinha condições de pagar aquela dívida para o patrão, para a pessoa que estava devendo. E aí ele perdoou a dívida dos dois. Ele pergunta para ele: qual dos dois perdoou mais? Qual dos dois perdoou mais? Ele fala assim: é aquele que devia mais, que ele perdoou. Falou assim: qual dos dois o amou mais pelo perdão do que estava devendo? Ele fala: aquele que devia mais, é lógico. E aí ele fala para essa pessoa, ele fala para ele que ela estava fazendo tudo aquilo porque ela era muito pecadora, e ela estava agradecendo a cura que ela tinha tido no coração. Ele não se achava pecador. Quando nós não nos achamos pecador, nós não pedimos perdão para o Senhor. Achamos que estamos normal, somos pessoas que vivemos um dia a dia, que nós nunca matamos ninguém, nunca roubamos ninguém, nunca fizemos coisas nesse sentido. Mas lembre que o pecado é tudo igual. Jesus Cristo veio para morrer por todos nós. A partir do momento que nós colocamos no nosso coração e sabemos a grande transformação que Jesus faz nas nossas vidas, que nós vamos amá-lo mais e mais e mais ainda. Por isso aquela pecadora o amou daquela maneira. Por isso João Batista o amou, Deus daquela maneira, fazendo aquela obra na maior simplicidade, às vezes faltando as coisas para ele, comendo o que tinha, gafanhoto, mel silvestre, mas ele estava alegre de estar fazendo a obra do Senhor. As mesmas coisas que nós estamos fazendo aqui nesse momento. E logo, logo começa a dar fruto. Quando você menos espera, a árvore começa a dar fruto. Porque a árvore de Deus, ela vai dar fruto no tempo certo de Deus. Não o homem que vai lá, coloca um pé de laranja e quer que ele já dá laranja com 30 dias. Aí fica aquele pezinho com as laranjas, fica até esquisito. Mas nós servimos o Deus verdadeiro, que faz a obra no tempo certo, que nos coloca no lugar certo, para nós pregarmos a palavra, para converter os corações. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho.
Em Filipenses 2, 3, 11, a palavra de Deus fala assim, Filipenses 2, 3, 11, Filipenses 2, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Humildade, essa coisa mais difícil para nós. O ser humano é cheio de querer ser, porque nós aprendemos isso lá no jardim, com a serpente que queria parecer Deus, e aí o Adão e Eva começou a envolver na conversa e acabaram se tornando o que nós somos. É só você ver, uma pessoa é simples, humilde, anda na simplicidade, no dia que você der um cargo para ela, você vai ver o que ela transforma. Ela já fica grande, já fica corrompante. Por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Todos os grandes homens que Deus operou na vida deles, Jesus Cristo trabalhou humildade no coração. Todos eles, todos. Lá no comecinho de Noé até chegar de Adão, né? Adão pecou, mas de Noé até chegar Moisés, Jesus, os seus discípulos, todos foram trabalhados. Primeira coisa que Jesus trabalha no coração deles. Uma das coisas mais humildes no começo, quando Jesus estava pregando na praia, aí Jesus pega o barco de Pedro, começa a pregar, depois ele fala para Pedro e para Pedro, fala, volta lá e joga a rede para você pegar os peixes. Ele falou, não, passamos a noite inteira, não pegamos. Mas porque o Senhor está falando, nós vamos obedecer. Porque ele estava ouvindo a pregação da palavra. E quando ele joga, teve que chamar outros barcos para juntar a rede, tanto peixe que tinha. E aí vem a coisa mais interessante e mais bonita que Pedro fala para Jesus: afastai-me de mim, porque sou pecador. Está vendo tanto que é bonito? Só que para a gente conscientizar disso é que é difícil. Esse é o difícil. Essa é a conversão da palavra. Humildade. Todas as pessoas que Deus usou, todas as pessoas, Moisés foi tirado do Egito, depois de 42 anos, olha para você ver quanto tempo que Moisés demorou para ser quebrantado, para fazer a obra, 84 anos de idade, ele demorou 84 anos da vida dele, ele sai do Egito com 42, depois mais 40 e tantos anos, para ser quebrantado, e às vezes achamos que Paulo demorou muito, que foi 10 anos, Moisés foi mais ainda. Todos esses grandes homens tiveram que ser trabalhados, porque Deus não vai pegando você, ou cada um de nós, com toda a nossa arrogância, com toda a nossa prepotência, com toda a nossa grandeza, e já vai colocar para fazer a... Não, você vai ser humilhado, lembra? Quando a pessoa humilhar cada um de nós, a palavra de Deus fala, aqueles que serão humilhados, serão exaltados, e aqueles exaltados serão humilhados. Paulo não era exaltado, não vivia correndo atrás dos cristãos, batendo, matando, não era o cara? Depois que ele começa a querer fazer a obra, você acha que ele vai chegando e já vai fazendo a obra? Não, 10 anos você vai ficar quietinho no seu lugar, 10 anos para você aprender como que de verdade funciona a obra do Senhor. Humildade. Não façai por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amar o próximo. Isso é o que é o verdadeira joia da palavra do Senhor. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada um para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não teve, era Deus, mas andou tão humilde no meio daquele povo, que para saber quem era Jesus, Judas, que conhecia, teve que ir lá dar um beijo na face dele, porque ele andava igual todo mundo, roupa simples, igual na humildade, da simplicidade. Já imaginou se fosse nós, queria uma coroa de ouro na cabeça, uma roupona toda brilhosa, não precisava nem de Judas ir lá, aquele lá está todo brilhoso, aquele, né? Igual o rei. Jesus não, a coroa de espinho que foi colocada na cabeça, foi coroado com a coroa de espinho, por causa de mim e de cada um de nós. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, Jesus. Para que o nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo anda sobre as águas para fortalecer ainda mais o coração daquele povo que estava no barco, mostrando para eles que não importa a tempestade que eles tiverem, Jesus vai estar sempre próximo. Não importa a tempestade que nós também estivermos passando, se nós continuarmos na fidelidade da palavra, na fidelidade do Senhor, Ele vai estar sempre cuidando de cada um de nós, como Ele tem cuidado, até os dias de hoje. Lembra que o tempo é o tempo de Deus, o momento é o momento do Senhor, e a obra dele, não é obra minha, não é obra de ninguém, é do Senhor Jesus. Ele é que sabe. Cada dificuldade que nós passamos, nós crescemos mais nesses tempos que nós estamos aqui. Hoje talvez tenhamos sido melhores do que ontem, do que anteontem, porque aprendemos a confiar de verdade em Deus, e essa confiança veio através das dificuldades que nós passamos. Aqueles discípulos também aprenderam a mesma coisa. Eles cresceram cada vez que passavam um medo, cada vez que eles corriam. Jesus Cristo morreu, agora acabou tudo, mas Jesus voltou e mostrou para cada um deles: aquele que entregar a vida viverá pelo meu evangelho. Em Daniel 3:21, nós já estamos finalizando. Daniel 3:21. Daniel, olha o que é entregar a vida. Olha o que acontece quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Ele faz milagres. Daniel 3:21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sob maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram: o rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão deles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aquele que perder a vida por causa do meu evangelho, ganhá-la-á. Esses homens tinham que dobrar-se à estátua de Nabucodonosor, mas eles disseram: não vamos dobrar, porque nós servimos um Deus verdadeiro, esse mesmo Deus que nós servimos aqui também. Isso é ter fé no coração. Fé é quando você chega no final e que não tem mais saída, e você clama ao Senhor e confia nele. Ele sabia que se Deus quisesse tirá-los daquele lugar, ou não deixar que entrasse naquele forno, Deus poderia, porque Deus tem poder. Eles tinham uma história com Deus. Eles sabiam que estavam cativos ali naquele momento, porque não estavam disciplinados, não estavam obedecendo a palavra de Deus, porque as coisas de Deus têm regra, e o homem não gosta de regra. O ser humano gosta de viver a sua maneira. Esse é o problema maior. Para nós andarmos no caminho do Senhor, nós temos que obedecer algumas regras que tem. Isso é ter fé no nosso coração. A partir desse momento que eles disseram: não vamos, ele falou: vamos jogar. Ele falou: se Deus quiser, Ele nos salva. Se não quiser, não tem problema, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. E aí acontece o milagre, que quando eles são jogados naquele forno, e o Nabucodonosor olha, pensando que tinha acabado a vida deles, aparece mais um lá dentro, que não tinha sido jogado, mas que entrou para salvar aqueles que tinham glorificado o seu nome. Esse mesmo nome que nós glorificamos aqui hoje, através dessa palavra. E o nome de Deus foi glorificado lá na Babilônia. E aquelas pessoas que tinham sido cativas, que estavam tristes porque pereciam naquele momento, achando que Deus já tinha desistido deles, quando acontece esse milagre, faz com que eles cresçam a fé dentro do coração.
Essa fé só cresce através de grandes homens e de grandes pessoas que continuam nessa caminhada, não importando com a dificuldade nem com o tempo, mas sim com a palavra. E para finalizar, em Lucas 22, a palavra de Deus fala assim, Lucas 22, 39. Olha aqui como que Jesus deixou de ser Deus. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Então Jesus desejou nesse momento que o Senhor pudesse, não deixasse ele passasse por todo aquele castigo, por todo aquele sofrimento que ele ia passar, porque ele sabia tudo que ia acontecer, porque Deus nunca deixa seu povo enganado, ele sempre fala o que vai acontecer antes que aconteça. Se nós formos fiéis com Deus, lembre, ele é muito mais fiel conosco. A partir desse momento que Jesus Cristo estava passando por essa angústia no coração, porque aqui ele era um homem, ele tinha se desprendido de ser Deus, ele ia se entregar, se humilhar, mostrando para nós que também vamos passar por esses momentos difíceis. Mas lembre que a oração, ela tem poder, essa palavra tem poder para nos fortalecer. E lembre que no final de toda a nossa caminhada, nós temos a certeza da vida eterna com o Senhor Jesus, porque Ele nos salvou e nos libertou lá na cruz. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor leva os irmãos, fortalecendo em nome de Jesus, através da fé, que o Espírito Santo de Deus continue guiando, assim como guiou até aqui, continue abençoando aquelas pessoas que não puderam vir, abençoe o irmão Júlio no trabalho, abençoe toda a família dele, toda a família da irmã Josi, continue abençoando a nossa família, meu Pai, e cada um de nós que estamos aqui, alimentando do Teu Evangelho. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as 12 consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.